cá estamos nós para estudar a carta aos Colossenses, no capítulo 1. Estamos sensivelmente no versículo 4 e eu tenho aqui alguns pensamentos para o versículo 4, mas certamente que, provavelmente, pode ser que alguns dos irmãos também tenham. O nosso irmão Alberto vai ter o contributo dele daqui a um bocado, que me mandou no sábado, e o nosso irmão Daniel, que não está connosco, está de férias no norte, tencionava mandar um contributo dele, mas não pôde, mas ele manda saudações para os santos, como ele disse, aqui, e portanto as saudações estão transmitidas. Não obstante a minha constipação, vou tentar fazer o melhor, portanto vamos ouvir. Eu não sei se algum dos irmãos tem algum pensamento para dar. Eu daria a oportunidade a alguém que tenha um pensamento para dar e depois eu avanço. Está bem? Não se acanhem. Eu começo e depois vocês entram e pode ser que aquilo que eu vá dizer suscite alguma coisa, alguma intervenção. Então, mas primeiro vamos começar a ler a carta aos Colossenses capítulo 1, não é verdade? Que ainda nem lemos e temos que ler, convém ler a palavra de Deus. E em Colossenses capítulo 1 podemos ler até o versículo 14. Portanto vamos ler do 1 até o 14. E eu peço aqui ao Paulo. O Paulo tem uma belíssima voz de locutor. Eu sempre disse isto. E é verdade, ele tem uma belíssima voz de locutor. E eu oro e dou graças a Deus por ti, Paulo. Pelo teu serviço, pela tua dedicação em várias áreas. E particularmente no sábado, ali a falares, a fazeres uso da palavra de Deus, a comunicar a palavra de Deus. É o Senhor está a cuidar, não te preocupes. O Senhor está a cuidar. E... tem que ser mesmo ele, porque eu não... chega-te aqui. Vais ler, só a favor. Então, Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças a Deus, obrigado. Queres dizer alguma coisa? Então, o Carlos... Não. O Carlos é um e tu és outro. E tu podes falar já se tiveres algum pensamento. Chega-te aqui. Não, agora assim não me aproveito assim nada. Pronto. Mas depois se tiveres, estás à vontade. Sim. Não queres mesmo agora? Acho que não. Está bem. Ok. Muito bem. Vocês não fazem ideia nem eu. Às vezes apercebo-me aos bocadinhos, mas não fazem ideia do alcance do ministério que nós temos aqui na igreja na internet. Quer através dos artigos que são publicados normalmente, quer das reuniões que temos e que também são publicadas em áudio. Esperemos que oportunamente também possamos
publicar em vídeo. Penso que seria melhor do ponto de vista apenas das pessoas que ouvem. Às vezes vendo, elas gostam de ver. Não é para nos promovermos, que não é essa a nossa intenção, como nós sabemos. Nós queremos é promover a palavra de Deus e o Senhor. Mas é porque para quem ouve, de facto, gostam, preferem. Já tenho ouvido várias pessoas dizerem isso. Que se for em vídeo é mais cativante, prende mais, ajuda melhor a ouvir e a ver, etc. Mas dizia eu, vocês não imaginam o alcance e o impacto que isto tem. E eu ocasionalmente, vou-me apercebendo disso através de contactos que vou tendo e que me vão chegando, informações que me vão chegando, como agora ainda estive no Norte no domingo passado, naquele funeral a que tive que ir, e onde estava muita gente presente e onde encontrei muitas pessoas que já não via há muito tempo. E algumas delas me referiram exatamente a bênção que têm recebido deste ministério que nós temos da página da igreja na internet. Pessoas que eu nem fazia a mínima ideia. Há pessoas que às vezes vão lá, são anónimas, elas passam por lá, e nós não nos passa pela cabeça e não fazemos ideia, mas não estamos preocupados com isso. A nossa missão está definida pelo Senhor, é clara, sabemos o que temos que fazer, e como devemos fazer pela sua graça. Vamos continuar na rota, os resultados são com Ele, e é nesse espírito que nós oramos e servimos, orando para que as almas possam ser abençoadas, edificadas e algumas salvas. É esse o nosso desejo, o nome de Deus glorificado. No versículo 4 da nossa passagem, que é onde nós ainda estamos de alguma forma, eu gostava de... embora já se fizessem referências ao versículo 5, eu gostava de ir até ao versículo 6, se não estou em erro, mas de qualquer das maneiras nós estamos basicamente no versículo 4, que diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Isto começa no versículo 3, quando ele diz: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Nós já ouvimos alguns pensamentos muito bons sobre isto. Como é óbvio, não vou repetir aquilo que outros irmãos já disseram. Vou procurar apenas complementar com alguma informação que me parece importante. Inclusive já se falou aqui bastante sobre o amor. E o nosso irmão, peço desculpa, mas isto não está fácil. O nosso irmão Alberto particularmente falou sobre isso e as diferentes espécies de amor que nós temos na palavra de Deus, sendo este o amor divino, mas não é sobre isso que eu vou falar. Vou falar sobre a primeira parte que diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, acerca da qual também já ouvimos bastantes coisas, mas eu gostava de referir o seguinte: quase todo o mundo fala sobre fé. A palavra fé é uma palavra, podemos dizer, que universal, toda a gente fala nela. E isto porque toda a gente tem fé em alguma coisa, não é? E como toda a gente tem fé em alguma coisa, toda a gente fala em fé. E aqui surge o grande problema. O problema das pessoas pensarem, diz o ditado popular, a fé que nos salva, e então fé em alguma coisa, é preciso ter fé em alguma coisa, porque é a fé que nos salva, e é assim que as pessoas se regem, e vão direitinhas ao inferno, porque é a fé que as salva, e vão assim confiando na sua própria fé. Ou seja, temos aqui uma espécie de fé na fé. E isto é perigosíssimo. Eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque de facto a Bíblia diz: pela graça sois salvos, diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 2 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé. De facto, a salvação é por meio da fé. De facto, daí vem o ditado: a fé que nos salva. Mas é preciso ter atenção, fé em quê? Não é fé na fé. Nós podemos dizer, num determinado aspecto, que a fé é tão boa quanto o seu objeto. A grande questão é: qual é o objeto da minha fé? Nós não somos salvos da condenação eterna, nem vamos para o céu por termos fé na fé. Não é ter fé na fé.
E Paulo, aqui nesta passagem, e é importante, e quero aqui destacar, por isso é que eu me detive aqui, elogiou os colossenses e dava graças a Deus pelos colossenses por causa da fé em Cristo. E eu quero aqui chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. O que nos salva é a nossa fé em Cristo. Isto agora podemos ser levados aqui a refletir em várias dimensões acerca disto, mas deixai-me explicar da seguinte maneira. O que levou o homem a perder-se foi não ter confiado na palavra de Deus. Deus disse: podes comer todos os frutos daqui da árvore do jardim, mas não podes comer do fruto daquela árvore. E ele não confiou na palavra de Deus. Ele pôs em dúvida, aliás, a serpente pôs em dúvida a palavra de Deus, e Eva deixou semear a semente da dúvida no seu coração. E ela pôs em causa a palavra de Deus, e com ela Adão, e chegamos ao estado em que nós sabemos é que as coisas chegaram. Portanto, foi por se não confiar na palavra de Deus que o homem perdeu-se. E para o homem voltar a poder ser salvo, tem que confiar na palavra de Deus. Curiosamente, eu já tenho dito isto algumas vezes, no meio de vida havia no ar um aviso para a morte. Deus disse: no dia que comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. No meio de vida, tudo tinha vida, não havia morte. A morte só existia num aviso que havia no ar. E o homem duvidou e foi uma catástrofe. Como nós sabemos. Acontece que a situação agora inverteu-se. Agora, todo o cenário é de morte. O homem morre, as plantas morrem, os animais morrem. Nós sabemos que o nosso próprio corpo diariamente está a morrer. Células morrem diariamente. Muitas células estão sempre a morrer no nosso corpo. Até que a morte seja um facto na nossa experiência. E nós morremos, e a morte está em todo o lado. Ela está espelhada e espalhada em toda a parte da criação. A morte está lá. E no meio deste cenário de morte, no ar, agora, há um aviso para a vida. Deus diz: crê em Cristo, e terás vida eterna, e viverás. E vem o diabo, outra vez, com a semente da dúvida, em muitos corações. Mas é só isso é fácil demais. Nós conhecemos a história. De muitas maneiras somos demovidos a não acreditar no que Deus diz. E Deus diz: crê e viverás. Tão simples, como era simples lá no Jardim do Éden. E muitos estão a ir na conversa enganosa de Satanás, e estão milhares e milhares de pessoas a perderem-se diariamente enganadas. E depois, ainda, com esta situação de terem fé não sei em quê. Na fé. Alguns parece que têm fé na fé, mas não é a fé na fé que salva, nem é a fé em qualquer outro objeto que não o Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Depois no versículo 14 nós lemos em João 1, e o Verbo se fez carne. O Senhor Jesus Cristo é a palavra, o Verbo ou a palavra. E, portanto, quando nós somos desafiados a crer no Senhor Jesus Cristo, somos desafiados a crer na palavra, a tal palavra que nos pode salvar. E eu, portanto, queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Eu gostava de referir isto, porque há muita gente que está enganada nisto. Quer dizer, dizem, a fé que nos salva, mas é que isso é uma coisa vaga, e não é objetiva, não é clara. E nós temos que perceber que o que nos salva é a fé em Cristo. Porque é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, em João, no capítulo 7 e no versículo 32, o que é que o próprio Senhor Jesus Cristo diz? Este assunto também é um pormenor importante. Em João 7,38, ele disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Isto é muito importante. Mesmo o crer em Cristo é como diz a Escritura. E agora deixa-me fazer aqui um parênteses. O apóstolo Paulo dava graças a Deus pela fé em Cristo que aqueles crentes tinham. Mas atenção, mesmo a fé em Cristo é como diz a Escritura. Porque eu conheço muita gente que diz que tem fé em Cristo. Mas crê num Cristo meramente humano e não divino. Crê num Cristo que veio para dar apenas um exemplo, qualquer que seja o exemplo. Mas não crê no Cristo
que deu a sua vida na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, conforme as Escrituras, e é esta a boa notícia que Deus nos dá para nos salvar. Crer em Cristo segundo as Escrituras, nós temos que saber o que é que as Escrituras dizem concretamente e o que é que nós devemos crer em Cristo. Queremos num Cristo meramente histórico? Queremos num Cristo meramente bom? Queremos num Cristo que veio dar um exemplo? Ou queremos no Cristo o sacrifício de Deus para nos salvar na cruz do Calvário? Isto é muito importante. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Nós temos que aferir sempre pela Escritura. Queremos ser salvos? Temos que perguntar, o que diz as Escrituras? Como é que elas dizem? É crer em Cristo. E como é que se crê em Cristo? Concretamente. Crer em Cristo como? Como diz a Escritura? Em Lucas, no capítulo 10, nós lemos assim, versículos 25 e 26. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu àquele doutor da lei que perguntou, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei. Como lês? Reparem para onde é que o Senhor Jesus Cristo remeteu a resposta à pergunta daquele homem que queria ser salvo. Como está escrito? O que é que tu lês que está lá escrito? Nós precisamos de saber com rigor o que é que está escrito na palavra de Deus relativamente à nossa salvação. Como é que hoje podemos ser salvos? Percebem? Portanto, nós precisamos de saber. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Sublinha a palavra palavra. Esta é uma palavra fiel, digna de confiança. Ele diz, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é a palavra. A palavra que nos importa e aquela que devemos crer é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E nós sabemos que o fez na cruz do Calvário, como lemos nas suas epístolas. Muito bem. Este, portanto, era o primeiro aspecto que eu queria salvaguardar. Que o apóstolo Paulo dava graças a Deus, porque estes crentes, que eram crentes genuínos, nós temos aí muitos crentes que não são genuínos. Infelizmente. Há muitos crentes que não são genuínos. Dizem-se crentes, mas não são crentes. Não é? Nós sabemos que isso é possível. A Bíblia fala acerca disso. E há muita gente a crer não sei em quê, mas não creem no objeto certo. Não creem no Senhor Jesus Cristo. Têm fé na fé, como eu disse há pouco, ou têm fé não sei em quê, ou em quem, mas devem crer no Senhor Jesus Cristo. Ainda há dias, é impressionante, quando eu ia para o norte, acho que era quando eu ia para o norte, a dada altura, ou quando ia para o norte, ou quando vinha do norte, já não sei, mas acho que ia para o norte. Acho que ia para o norte. Era domingo de manhã, estava-se a dar a missa em muitos locais, e eu liguei o rádio e eu disse, vamos ouvir o que diz aqui os sacerdotes. Vamos ouvir o que é que eles dizem. Agora, eu não sei o quê, um estava a ler a Bíblia e depois disse assim, boa, ele está a ler a Bíblia, vai pregar sobre a Bíblia, de certeza. E então, agora vamos ouvir a homilia. Homilia, que é a pregação, o sermão, não é? Então, eu fui ouvir. Epá, tanto disparate. Tanto disparate. Em parceria, e até mais do que parceria, apareceu Maria, mais exaltada do que o Senhor Jesus Cristo, mais focada do que o Senhor Jesus Cristo, mais destacada do que o Senhor Jesus Cristo. Esta gente vai toda parar ao inferno. Há pessoas que dizem, há pessoas lá na Igreja Católica que vão para o céu. Para o céu o quê? A crer desta maneira? Há onde mesmo ir. O Senhor Jesus Cristo foi claro, eu sou o caminho, não há outro, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E portanto, este assunto é de facto um assunto muito importante. E ainda há dias também falei, já não sei com quem, por causa desta matéria, foi na internet. Alguém que me contactou e eu procurei responder a questões que foram colocadas sobre a questão de Maria e de não sei o quê. E eu tentei mostrar que Maria não era concebida sem pecado, que Maria era pecadora, que nasceu pecadora, que pecou pecados
E apontei alguns dos pecados que a Bíblia revela que ela praticou, coisa que escandaliza muita gente que é católica se eu disser isto, mas eu mostro-lhes na Bíblia e eles ficam admirados porque ignoram as Escrituras. Porque se conhecessem as Escrituras saberiam que ela pecou. E ela própria, no cântico dela, Magnificat, eles tanto exaltam esse cântico, ela diz: a minha alma se alegra, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, ela se tem um Salvador, só tem Salvador quem está perdido. E ela precisava de um Salvador. E o Senhor Jesus Cristo era o Salvador dela. Mas as pessoas estão tão cegas que não enxergam e não veem. E, portanto, este assunto é muito importante. É mais importante que a gente possa imaginar. Porque há muita gente que na questão da fé está completamente baralhada. E não sabem que tem fé em quê, ou em quem, e como. E, portanto, parece-me a mim que é relevante a destacar este pormenor. Portanto, as pessoas, para serem salvas, têm que ter fé em Cristo. Toda a gente tem fé. Mas a fé de algumas pessoas não vale nada. Não é? Toda a gente tem fé. Eu, quando entrei aqui, sentei-me no banco e não fui verificar o banco se o banco aguentava com o meu peso, não fosse alguém durante a minha ausência ter armadilhado o banco ou ter alguma coisa ter acontecido ao banco sem o meu conhecimento. Eu sentava-me aqui e caía no chão. Não, eu intuitivamente cheguei aqui e sentei-me no banco como se nunca tivesse acontecido nada. Isto é fé. E nós revelamos fé com o pão que chega de manhã à mesa. A gente não se questiona por que mãos é que aquilo andou. E aquilo andou por muita mão. E não sabemos que mãos. Mas a gente pega no pão e come o pão como se o pão viesse diretamente do forno para a mesa. Não é? Temos fé. Às vezes uma fé estúpida, às vezes uma fé não esclarecida, às vezes uma fé perigosa, mas temos fé. E temos fé em muita coisa. E no que diz respeito a estas coisas, também as pessoas dizem que eu também creio em Deus, dizem alguns. Eu também creio em Deus. Tiago diz: fazes bem. Os demónios também creem. Pensas que isso é uma vantagem, crer em Deus? Os demónios também creem. Aliás, eu disse no outro dia, até acho que foi a pregar, que eu disse aqui há dias, que no inferno não há incrédulos. Começa logo pelo diabo. Crês em Deus, fazes bem, o diabo também crê. No inferno não há incrédulos. Os incrédulos aqui na terra, que é uma coisa curiosa. Aqui na terra é que estamos cheios de incrédulos. Mas lá no inferno não há incrédulos, todos creem. E este assunto é um assunto muito importante. E as pessoas dizem crer em Deus, até dizem crer em Cristo. Viram porque é que eu disse? Mesmo crer em Cristo é preciso saber o que é que diz as Escrituras concretamente. Por exemplo, eu não referi isso, mas acho que devo referir. Lembro-me de uma vez, a minha mãe estava a passar a ferro em casa, na Rifana, em São João da Madeira, há muitos anos, antes dela se converter, e eu falei-lhe de Cristo. Curiosamente não falei muitas vezes. Falei algumas vezes, tanto ela como o meu pai, com a minha família, não falei muitas vezes, mas falei algumas vezes. Mas orava sempre, porque eu sabia que não era por eu falar muito, mas sabia que Deus é poderoso. E eu então lembro que a minha mãe estava a passar a ferro e eu a falar do Senhor Jesus Cristo, para ela crer no Senhor Jesus Cristo. Sabe o que a minha mãe me disse? Oh filho, com aquela voz maternal, cheia de amor, sem dúvida, pelo filho dela, que era eu. E ela diz: oh filho, eu creio em Jesus desde pequenina. Eu achei uma graça. Não achei graça nenhuma. Mas achei graça, é uma forma de expressão, por ela me estar a dizer aquilo, sabendo eu que ela não queria nada em Cristo. Claro, como é que é possível a minha mãe, que é a minha mãe, com muito amor, olhar para o filho dela e dizer: oh filho, eu creio em Jesus desde pequenina, e eu pôr em causa tudo isto e dizer: mas não creio nada. Porque a fé que ela tinha em Cristo não é a fé que salva. Lembram certamente da ilustração há dias daquele homem a atravessar, lembram-se? Ah, sim, a gente acredita que ele pode levar alguém lá para o outro lado. Não, venha cá. E não vai. Não é? E eu perguntei à minha mãe, então, mamã, que era como eu a chamava, se morrer agora para onde é que vai? Não sei. Que fé é essa? Quem crê em Cristo não somente sabe como é salvo, que é por meio dele, mas sabe que está salvo. Quando a Bíblia, o apóstolo João fala acerca desta matéria, ele até diz que aqueles que creem em Cristo, escreves estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Os que tinham crido em Cristo. Vocês sabem que têm a vida eterna. É mentira dizer que só Deus é que sabe. Deus sabe, é verdade, e Deus quer que a gente saiba. E nós sabemos porquê? Pelo que está escrito. Daí a Bíblia. Como é que diz as Escrituras? Como é que lês?
Eu sei que estou salvo, porque a Bíblia diz que quem crê em Cristo pode ter a certeza, pode estar descansado, pode estar seguro. E é disto que eu estou a falar. Há pessoas que dizem que creem em Deus e estão perdidas. Há pessoas que dizem que creem em Cristo e estão perdidas. Porque não creem mesmo. A ver como é que é de explicar. Nós não precisamos de ter nenhum curso científico de Bíblia para poder chegar lá. Podemos ser perfeitamente ignorantes. O que temos que perceber é o seguinte. Temos que crer no que Deus diz. Porque fé, quando se fala em fé, é preciso fé. A fé que nos salva. A fé é, traduzido assim, com base naquilo que eu acabei de dizer, é confiança na palavra de Deus. Confiança no que Deus diz, e Ele diz na sua palavra. Fé é confiar no que Deus diz. E Deus diz assim, agora, hoje, queres ser salvo? Quero. Foi o que ele disse Paulo disse ao carcereiro de Filipos, não foi? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas viraram-se para ele e disseram-lhe assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto. E eu, e agora como é que não é? Crê no Senhor Jesus Cristo. Se tu dizes que eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Compreendem? É crer no que Deus diz. Ponto. E Deus hoje diz para nós crermos no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Não é depois vai-se ver, depois logo não sei o quê. Bem, outra passagem que eu gostava de chamar a vossa atenção, na nossa passagem, é, porquanto ouvimos da vossa fé, portanto, eu disse aqui no versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Portanto, eu queria deixar isto claro, ok? Eu dou graças a Deus porque vocês têm fé em Cristo. E é isso que salva. E, portanto, queria desmistificar esta situação porque, de facto, há muita gente que está mal elucidada e vai a caminho do inferno a passos largos sem se aperceber. A segunda questão que quero sublinhar desta passagem é porquanto ouvimos da vossa fé. Ouvimos da vossa fé. Então temos aqui uma coisa muito interessante. Sabem qual é? A fé fala. Vocês já tinham tido noção de que a fé fala? A fé faz-se ouvir. Nós ouvimos da vossa fé. A fé fala. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Criei, por isso falei. A fé fala. Crês? Tens fé genuína, real. Então, se creste, falas. Nós também cremos. Por isso também falamos. Não há fé muda. Eu tenho muito receio daqueles que dizem que creem e não falam. Muito receio. Porque a fé não é muda. Sabem quem é que é muda? É a incredulidade. A incredulidade é que é muda. A fé fala. A fé sempre falou. A fé está aqui a falar. E Paulo ouviu acerca da fé daqueles crentes. Porque a fé fala. Porque a fé é visível. Faz-se notar. É audível. E no versículo 4 lemos, porque ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus. Estes crentes tinham fé genuína. E por isso a fé deles falava. Criei, por isso falei. Nós também queremos, por isso também falamos. Sabem que a fé faz com que as cordas vocais do homem funcionem mesmo depois de ele estar morto. Que é uma coisa curiosa. Mesmo depois de estarmos mortos, a fé que aquele homem teve faz com que as cordas vocais dele ainda funcionem. As cordas vocais dele. E vocês dizem, então, mas o morto está a falar? Não foi isso que eu disse. Vocês perceberam o que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que depois do morto ainda falam. E os Colossenses são exemplo disso. E sabem que nós temos o exemplo máximo disto em Abel. Porque acerca de Abel, no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, no versículo 4, nós vemos assim, por ela, pela fé, diz o escritor da Carta aos Hebreus, pela fé, depois de morto, ainda fala. O Abel, depois de morto, ainda fala. Pela fé. A fé fala. A fé destes crentes colossenses chegou até nós. Está a falar aqui hoje. Hoje aqui está a falar. A fé deles. Falou a Paulo, que não os conhecia. Foi audível ao ponto de Paulo, que estava longe deles e separado deles, ouvir. E nós aqui hoje estamos a ouvir, e eles já morreram. E a fé de Abel, depois do morto,
Ainda fala. É impressionante a fé. Epá, sabem de uma coisa? Nós temos que ter esta fé bíblica, esta fé assente, esclarecida na palavra de Deus. Deus diz, e eu confio no que Deus diz. A verdadeira fé é eu confiar no que Deus diz. Foi que Adão e Eva não fizeram no jardim do Éden. Não confiaram no que Deus disse. E há muita coisa que o diabo diz que às vezes é insuspeito. Já repararam que o diabo, quando disse a Eva, ele disse o que Deus disse, mas torcido, alterado, acrescentado. Ou seja, o diabo é muito esperto. Por isso é que há as religiões que se atrapalham. E as religiões são levar as almas para o inferno. Então como é que é possível uma pessoa ser religiosa, ser sincera e vai para o inferno? Vai. Adão foi levado pelo diabo e Eva por um religioso, que é o pai das religiões, que é o Satanás. O que é que foi que ele disse? Foi assim que Deus disse. Não. Eu vou-vos dizer o que é que Deus disse. O que Deus disse foi: no dia que tu comeres do fruto daquela árvore e nele tocardes, certamente morrereis. Deus nunca disse. Se vocês forem ver o que é que Deus lhe disse, Deus nunca disse e nele tocardes. Adão e Eva podiam no jardim do Éden tocar no fruto da árvore proibida. Ou melhor, no fruto proibido da árvore que estava lá no meio do jardim. Podiam tocar no fruto. Chegar lá, olhar para ele. Deus disse para a gente não comer deste fruto. Deixa cá olhar bem para o fruto, a ver como é que ele é. Apreciar o fruto, admirar o fruto, tocar do fruto. Até se calhar para comparar com os outros frutos. Se ao toque, ao tato era diferente, eu não sei. Podiam tocar. Deus não proibiu tocar. Diz, não comereis. Eles só não podiam comer, mas o diabo encarregou-se de acrescentar. Sim, a religião sempre acrescenta uma Maria pelo meio. A Maria que é dos pecadores e que se vai salvar, a Rainha dos Céus, a Mãe de Deus. Não é? Eles vêm sempre acrescentar coisas que não estão na Bíblia. Para levar as almas para o inferno. Porque Jesus é o único caminho, não há outro. Mas eles falam de Cristo, falam. E dizem que ele é o caminho, dizem. Mas depois na prática existem outros caminhos. E até existe o ditado que todos os caminhos vão dar a Roma, não é? Tem de propósito lá na sede do catolicismo. Todos os caminhos vão dar a Roma. Como se as pessoas pensassem que todos os caminhos vão dar ao céu. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos e o fim deles é o caminho da morte. Bem, mas continuando. A fé fala. Sabe o que é que Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 6? Disse assim. Um dia disse assim. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Notem, se tivesseis fé, falaríeis. Se tivesseis fé, diríeis. Se tivesseis fé, a fé fala. A fé fala. Sabem o que ele disse em Mateus 17, 20? Disse assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se tiverdes fé, direis. Havendo fé, há voz. A fé fala. Notem o princípio. Este princípio está nas Escrituras em vários sítios. A fé fala. E quando vejo pessoas a dizerem: eu não sou evangelista, não tenho o dom de evangelizar, e depois não falam a ninguém. Está ali uma pessoa ao pé dela, vai parar no inferno, mas ela está calada, não lhe diz nada, porque ela não é evangelista. E quem é que disse que temos que ter o dom de evangelista para a fé falar? Sabem o que é que o apóstolo Paulo disse? Antes disso, dizia eu há bocado: a fé não é muda. E dizia eu: a incredulidade, sim, a incredulidade é que é muda. Sabe o que nós lemos em Lucas, no capítulo 1, versículo 20? Lemos assim. Lembram-se da história do pai de João Batista? Que se chamava Zacarias? Lembram-se? Sabe o que a Bíblia diz acerca dele? Conhecem a história? Quando hoje veio falar com ele e disse o que é que se ia acontecer, acerca do filho que ele havia de ter, etc. Lemos assim. O anjo virou-se para ele e disse assim: olha, Zacarias, sabes o que é que te vai acontecer? Vais ficar mudo.
vais ficar mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam. Sabes porquê, Zacarias? Porquanto não creste. Porque a fé fala. E porque tu não creste, foste incrédulo, ficas mudo. Quem é muda é a incredulidade. A fé fala. E a incredulidade torna-nos mudos. E quando eu vejo muita gente calada, que não diz, que não é capaz de dizer ao colega de trabalho, está lá a trabalhar com ele, mas não lhe diz, e está não sei que o familiar, e não lhe diz, porque se escuda neste engano, nesta mentira de que não é evangelista, não é? Eu tenho muitas dúvidas acerca da sua fé, porque a fé fala. A incredulidade é que é muda. E essas pessoas que não falam são incrédulas, porque a incredulidade emudece. A fé fala. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Alguns de vocês parece que estão assim meio desconfiados a olhar para mim e dizer, estás a ser um bocado ousado naquilo que estás a dizer. Não estou a ser um bocado ousado, estou a ser real. Para já é o que está na Bíblia, certo? Foi porque ele não creu que ficou mudo, não foi? Nós não temos alguém a ficar mudo por crer. Temos alguém a ficar mudo por não crer. E já vimos que quem tem fé fala. Porque se tivesses fé, nem que seja só com um bocadinho de fé, direis, a fé fala. O apóstolo Paulo, não estou a ser ousado, não, estou a ser real. O apóstolo Paulo diz assim, quando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele tem ali vários versículos que eu recomendo que leiam, sobre se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Lembram-se? Ele diz assim depois, no versículo 19. Isto é, quando ele diz que nós fomos reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus pôs em mim, em ti, em cada crente que crê, a palavra da reconciliação. Quem é que disse que sou crente e não falo porque não tenho dom? Que é isso? Qualquer crente. Isto acontece com todos os crentes que são verdadeiramente crentes, que creram no Senhor Jesus Cristo. Isto é automático. Deus põe em nós a palavra da reconciliação. E se vocês virem, eu por acaso não citei aqui nas minhas notas, mas eu posso dizê-lo assim. Diz-ele assim no capítulo, na segunda carta, capítulo 5, diz ele assim, pôs em nós a palavra da reconciliação, não é? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Todos nós. Somos. Não é alguns crentes, é todos os crentes. Como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Epá, digam aos vossos colegas, aos vossos familiares, aos vossos amigos, aos vossos conhecidos, rogo-te da parte de Cristo, reconcilia-te com Deus. Cristo, viste o que é que ele fez? Eu dou graças a Deus, no sábado passado, o Jorge estava a falar aqui, e eu sabia que tinha pessoas aqui à frente que estavam perdidas. E as lágrimas caíram-lhe dos olhos. Ele emocionou-se. Porque ele estava preocupado com as pessoas a quem ele estava a falar. Da parte de Cristo rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. E Deus pôs isto em todos nós. Não temos que ser evangelistas. O evangelista é o evangelista. Eu acho que tenho o dom de evangelista. O evangelista tem características. Mas todos nós podemos explicar. É assim, se eu sei como fui salvo, eu não posso explicar ao outro como é que ele é salvo? Isto é, alguém que encontrou pão, a dizer ao faminto, onde encontrar pão? Olha, eu encontrei pão. E eu, queres também ter pão? Tu que tens fome? Eu digo-te como é que é. Não tem nenhuma ciência. Curiosamente, quando eu fui ao funeral, estavam várias pessoas em fila, ao lado do nosso irmão Palmeiro, da família. E eu sabia que alguns deles eram perdidos. E conhecia alguns deles. Dos perdidos e dos salvos.
E estavam assim os homens, estavam assim todos ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, não foi uns 12 ou 13, já não sei quantos eram, todos em fila, ao lado uns dos outros. E eu cheguei lá, quando me pus a cumprimentar cada um deles, e depois virei-me assim para a audiência, para todos eles, e disse-lhes assim: vocês parece que estão todos em fila de espera, à espera da vossa vez. Espero que estejam preparados. Estão preparados? O evangelista é capaz de fazer isto. Uma pessoa normal é capaz de numa situação daquelas, não ter talvez esta ousadia, ou talvez é diferente. Mas eu achei que devia dizer isto, e disse. Porque eu sou evangelista, e Deus dizer: olha, tu és evangelista, pai, tu não... Como é que é? Eu vou-te pedir contas de... Como é que é? É claro que não é isto que caracteriza um evangelista só. Mas o evangelista tem algumas características e com facilidade ele... Agora, eu sou crente. Sei como é que me salvei. Tenho ao lado uma pessoa perdida da minha família. Eu não lhe digo a ela como é que ela pode ser salva. Se calhar eu não sei como é que ser salvo. Este é outro problema. Há pessoas que não dizem aos outros como é que são salvas, porque elas próprias não estão salvas. Se elas não sabem como é que uma pessoa é salva, porque elas não estão salvas, como é que elas vão dizer ao outro como é que o outro se pode salvar? E isto aqui começa a complicar a situação. Agora, se eu não tenho dúvidas como é que eu fui salvo, e fui salvo pela graça de Deus, eu posso dizer ao outro como é que ele pode ser salvo. Isto não tem ciência nenhuma. A fé fala e ele pôs em nós a palavra, a mensagem da reconciliação, que é o Evangelho da reconciliação. E, pá, mas as horas estão passadas, eu tenho que coisa. Por último, nós damos graças a Deus, diz ele, e oramos por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Da vossa fé, eu disse há bocado em Cristo, não é? Mas a expressão é em Cristo Jesus. E eu expliquei, cuidado, fé em Cristo. Já falamos sobre isso, não vou repisar, todos perceberam, acho eu. Mas o que ele diz aqui é fé em Cristo Jesus. Sabem que as expressões na Bíblia não são por acaso. Quando estamos a carta aos Filipenses, mas já foi há tanto tempo que vocês não se lembram, eu expliquei isso, que as expressões não existem por acaso. Não é por acaso que a Bíblia diz Cristo Jesus e não é por acaso que a Bíblia diz Jesus Cristo. Porquê que às vezes a Bíblia diz Cristo Jesus e às vezes diz Jesus Cristo? Cristo Jesus, a palavra Cristo fala da sua exaltação. A palavra Jesus fala da sua humilhação. Quando a Bíblia diz Cristo Jesus, fala daquele que sendo exaltado se humilhou. Quando a Bíblia fala em Jesus Cristo, fala daquele que sendo humilhado se exaltou. E é isto que está em causa quando esta expressão surge de uma maneira ou surge de outra maneira. O que é que nós temos aqui? A vossa fé em Cristo Jesus. Isto é a vossa fé naquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e foi até à morte, e morte de cruz. Para que não haja dúvidas, que crer em Cristo é crer naquele que, sendo tão exaltado e sendo Deus, se humilhou até à morte e morte de cruz. É isto que salva. Mas há outra coisa muito importante. Aliás, vocês certamente que se lembrarão, eu vou relembrar apenas na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, se não estou em erro. Peço desculpa pela minha constipação, mas isto não está fácil. Lemos assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já viram Cristo Jesus? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Portanto, quando a Bíblia diz Cristo Jesus, está a falar daquele que, sendo exaltado, se humilhou. É isso que ele está a dizer aqui nestes versículos. E temos aqui os 7 degraus da humilhação dele. Nós falamos acerca disso, não vou repetir, quando estamos a carta aos Filipenses. E depois, a seguir, quando ele acaba de falar disso, ele fala da sua exaltação. E temos os 7 degraus da sua exaltação. Depois de ele ter sido humilhado até à morte e morte de cruz, nós temos descrito aqui o que Deus fez nele, exaltando. E então lemos assim, quando lemos da sua exaltação. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo
Não Cristo Jesus, mas agora Jesus Cristo. O que foi humilhado, isso agora está exaltado. Não é por acaso que isto está aqui. Estão a ver? É isto que eu queria relembrar para que vocês pudessem. E isto dá-nos uma grande lição quando evangelizamos as pessoas. Espero que aprendam esta lição, que é uma lição muito importante quando evangelizamos as pessoas. A nossa abordagem na evangelização às pessoas deve ser numa posição de humildade. Não de uma forma arrogante. Como é que veio o Senhor buscar e salvar o que se havia perdido? Em Lucas 19:10 nós lemos como é que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A passagem diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem. Ele era o Filho de Deus. Mas Ele humilhou-se como Filho do Homem. Veio buscar e salvar. Ele abaixou-se ao nível dos outros para poder ajudá-los e resgatá-los da sua perdição. E eu, quando vou evangelizar, não posso ir numa de arrogante. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho os pecados perdoados. Eu espero que compreendam. A gente pode dizer isto e deve dizer isto com base na Bíblia. Nós não vamos naquele espírito de arrogância e de, sei lá, de pensarmos que somos superiores a todo o mundo. E eu estou salvo e não sei quê. E tu estás lá em baixo, és um pecador miserável, andas aí nas ruas da amargura, como se nós não tivéssemos andado. Tu és um incrédulo, como se nós não tivéssemos sido. Então devemos ir num espírito de humildade ao nível daqueles a quem falamos, compreendendo as suas dúvidas, compreendendo a sua incredulidade, compreendendo o seu pecado. Nós também andamos lá. Se os quisermos ajudar, veio como filho do homem, como um deles, não veio como filho de Deus. Desceu a eles e nós também devemos mostrar-lhes que não somos superiores ou que somos super. Devemos falar. É verdade, a fé fala. A fé fala com humildade. Que Deus nos ajude. Se alguém quiser dizer alguma coisa, eu sei que tomei muito tempo, mas dei-vos oportunidade. Não podem dizer que eu não dei. Mas assim concluo estes pensamentos. São pensamentos que são complementares àquilo que nós já tínhamos ouvido e que são muito importantes. Ai! Isto não está fácil. Vamos ficar por aqui então, hoje. Não, vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto já a seguir e, portanto, vamos ouvir o que o Senhor, pela sua graça, tem-nos a dizer através dele. Graças a Deus, mais uma vez aqui convosco. E cada vez que gravo essa curta palavra para os irmãos, vejo como Deus é tremendo. Que privilégio poder partilhar juntos. Ainda no verso 4 de Colossenses capítulo 1, ouvimos da vossa fé. Isto chegou aos ouvidos de Paulo por causa do testemunho daquela igreja. Mas como posso ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo indiferente, perverso e mau? Uma testemunha é alguém que atesta um fato. Por isto, para ser uma testemunha eficaz para Cristo, é preciso ter um conhecimento de fato de Cristo. Hoje nós temos experimentado a vida nova em Cristo, falamos do seu amor, do seu perdão, tanto verbalmente quanto na maneira como vivemos nossas vidas. Isso é testemunhar. Para sermos eficazes em nosso testemunho, devemos nos lembrar de algumas coisas. O tema do nosso testemunho é Jesus Cristo. Paulo definiu o Evangelho como morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Se não estivermos explicando o porquê do sacrifício de Cristo, então não estamos realmente compartilhando o Evangelho. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 2. É uma parte importante deste tema. É o fato de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação do pecado e da morte. E não apenas um dos muitos caminhos. João 14,6 afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse verso diz muita coisa, não é mesmo? Outra atitude é coragem e força.
O poder do nosso testemunho é o Espírito Santo, e não em nossas forças ou capacidade. É o Espírito que transforma a vida. Tito 3,5. E uma vida transformada é evidente para todos. Por isso que o verso 4 diz que Paulo ouviu a fé que eles tinham. Isso chegou até ele. E como é assim? É estudando a Bíblia, orando, tendo um relacionamento com Deus e com os irmãos, teremos força, coragem no Espírito para que sejamos capazes de deixar nossa luz brilhar, de forma que os outros vão reconhecer o poder de Deus em nossa vida. Uma outra atitude é a credibilidade. A validade do nosso testemunho será mostrada na forma como vivemos nossas vidas. Filipenses 2,15 define esse objetivo para nós. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E também 1 Pedro 3,15, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estar sempre preparado significa o diligente estudo da Bíblia, orando para que Deus apresente oportunidades de compartilhar com aqueles cujos corações já foram preparados pelo próprio Deus para ouvir a sua mensagem de salvação. Deus coloca pessoas no seu caminho para você, de uma forma ou de outra, poder falar e apresentar a Jesus. Mas como posso fazer isso? Paulo disse que nós somos a mensagem, temos a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. O teu testemunho é a história de como Cristo fez diferença na tua vida. Permita-me indagar. Ele fez essa diferença já em sua vida? Essa mudança? Como era a sua vida antes de encontrar Jesus? Como você teve consciência da necessidade de Jesus? Como entregou sua vida? Essa é a essência do testemunho. Relatar simplesmente as tuas experiências pessoais com o Senhor. Mas ainda eu pergunto, o como você fala? De que forma você apresenta? As histórias pessoais também são mais fáceis de relatar do que as doutrinas, falar sobre justificação, redenção para as pessoas? Não. Conte histórias. As pessoas gostam de ouvi-las. Elas aprendem mais com as histórias e prendem a atenção. As histórias contadas constroem uma ponte de relacionamento que Jesus pode percorrer do teu coração aos das pessoas. Paulo usou o seu testemunho para comunicar o Evangelho. Em vez de citar as Escrituras, confira em Atos 22 ou mesmo capítulo 26 de Atos. Lembre-se, diferentes situações e pessoas requerem diferentes testemunhos. Ou sobre a salvação que Jesus traz, ou sobre situações e experiências em que Deus te ajudou. Testemunhar é deixar as pessoas curiosas e não furiosas. Muitas coisas ditas nesta mensagem encontrei estudando no vosso site, e isso é um testemunho impactante em minha vida. Tenham certeza disso. Eu, Alberto, quero desejar um ótimo dia de Natal a todos os irmãos e suas famílias. Aproveite a oportunidade e fale da história do nascimento de Jesus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé para sermos testemunhas vivas do seu amor. Amém.